Olá, sejam todos bem-vindos aqui à Moon Power. Este vídeo é um vídeo que eu própria não planeei gravar, então vai ser um vídeo com tarot, juntamente com algumas ferramentas, algumas mensagens, tudo aquilo que eu sentir e os mestres me derem permissão para falar. Então, vamos começar. Eu peço a todos os orientadores espirituais, seres de luz, mestres ascensionados, que nos acompanhem nesta tiragem para que ela seja mais genuína, mais assertiva, sem interferências de seres de baixa frequência. Ok? Então, vamos lá pegar aqui no baralho cigano. Esta mensagem é atemporal, ok? A qualquer momento é válida. Pode não ressoar com toda a gente. Há coisas que vai fazer mais sentido do que outras, porque só mais à frente é que se podem desenrolar. Mas aquilo que eu vos peço é: não se agarrem demasiado ao que o tarot vos diz, porque o tarot fala de umas poucas possibilidades, ou uma das possibilidades que o futuro nos traz, ok? Mas um ato no presente agora pode desencadear 1001 soluções, milhões de soluções. Então o tarot é só uma das soluções. Então o tarot é uma orientação, mas não é uma certeza absoluta. A energia muda constantemente. Hoje, se fores fazer uma consulta de tarot, há coisas que podem eventualmente acontecer se tu não me das a estrada. Agora, se fores a uma consulta de tarot, fizeres uma consulta de tarot e agarrares naquilo que te for dito e fazeres completamente ao contrário para te precaveres de algumas situações, obviamente o resultado final já não é aquele que o tarot te disse. Então é apenas uma pequena orientação para ouvirmos a alma, não é uma certeza. E há muitas pessoas que se agarram a uma consulta de tarot como se fosse uma certeza absoluta. Daí eu também nas minhas consultas de tarot dar uma vertente de personalização, não é? De coach, de uma parte mais de psicanálise, digamos assim, para poder aqui orientar as pessoas para elas olharem para dentro. Porque não é fora que nós encontramos as coisas, é dentro de nós. A Bíblia diz-nos que o templo de Deus habita dentro de nós. Então isto fala de cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde física e da nossa saúde psicológica e espiritual. Então aqui é o cuidado que nós temos. Nós não conseguimos mudar as circunstâncias externas, a parte externa da nossa vida, controlar outras pessoas, mas conseguimos controlar aquilo que chega até nós através da nossa mente, do nosso coração, ok? Nós não conseguimos controlar o que é que o outro pensa sobre nós, mas nós conseguimos controlar aquilo que nós pensamos sobre o outro e sobre a visão da vida. E isso muda a nossa frequência. E ao mudar a nossa frequência, nós começamos a atrair para nós possibilidades, a atrair pessoas certas para nós. A vida que nós queremos só nos percorre, só nos alcança quando nós permitimos, quando nós nos libertamos, quando nós perdoamos, quando nós nos purificamos. É isto é a essência da vida. É ir ao encontro do que nós realmente almejamos. Livres de preconceito, livres de crenças, livres de perdões não dados. Acho que ninguém que esteja a assistir a este vídeo não tenha passado por situações de conflito, seja com quem for. Nós somos humanos.
estamos na terceira dimensão, na energia 3D. O conflito, o ego, o orgulho, isso faz parte da nossa natureza. Mas também nós podemos mudar isso. Mas quantos de nós já tivemos conflitos e ficamos magoados ou rancorosos com alguma coisa que nos disseram porque nos feriu? Se nos feriu é porque doeu. Se doeu é porque aquilo está lá. Há uma ferida aberta que precisa ser cicatrizada. Então tudo que o outro me diz que me dói é aquilo que eu tenho que melhorar, é aquilo que eu tenho que trabalhar, porque dói. Se não doesse, é porque já estava curado. É preciso perdoar, e o perdão é das coisas mais difíceis de entregar, libertar. Lembro-me que passei por uma situação que tive que libertar um perdão, 2 perdões neste caso, e custaram imenso. Eu dei por mim a desejar que houvesse justiça divina. Porque foi um ato que eu senti que foi um bocado injusto, extremamente injusto. E eu senti mal porque aquilo ativou uma ferida da rejeição que eu tinha na altura, isto já foi há alguns anos atrás, que eu tinha dentro de mim. E aquela rejeição, eu senti-me profundamente tocada, como numa ferida que eu nem sabia que tinha. E eu, todos os dias, justiça divina, justiça divina. Mais tarde, eu vim perceber que era o meu ego a falar. Eu não tinha que pedir justiça divina, porque Deus trabalha no tempo dele, na ordem dele. E nós não temos que pedir justiça para aquilo que nos fazem. Aquilo é o ato é a responsabilidade da pessoa. Mas se eu aceito o ato da pessoa e em vez de me vitimizar, perdoo, liberto, porque percebo que aquilo me vai levar ao outro lado ainda gigante, maior que aquele que eu estava, porque Deus não nos provoca situações negativas, o universo não nos coloca situações, adversidades negativas no nosso caminho, se nós não somos capazes de superar e esses obstáculos não nos levarem a algo superior e melhor. O meu sonho sempre foi trabalhar por conta própria. Nunca neguei isso. Tinha 5, 6, 7 anos e eu sempre disse e afirmei que o meu sonho era trabalhar por conta própria. Essa situação que me aconteceu, em que eu pedia justiça divina constantemente, foi onde me levou à realização do meu sonho de infância. Então, tudo o que nos acontece de mal leva-nos sempre a algo bom. Sempre. Depende da forma como nós encararmos. Porque se nos vitimizarmos, se colocarmos e porque é que isto aconteceu, e porque é que, entrar nesse papel só nos vai baixar a vibração. É preciso encontrar soluções. Aquela pessoa feriu-me, aquela pessoa foi injusta, esta situação magoou-me, ok. O que é que eu tenho a aprender com isto? Primeira pergunta, o que é que eu tenho a aprender com isto? Segunda pergunta, porquê é que isto aconteceu? O que é que eu posso evoluir? O que é que eu posso fazer? O quanto isto me feriu? Isto feriu-me? Começa a questionar, é isto, é questionar. Porque é que aquilo chegou até ti? O que é que tu podes aprender? Qual é a lição que tu podes aprender? E isto é a mente que está aberta, é o coração que está aberto para dizer assim, ok, eu não vou julgar antes de perceber o que é que isto tem a ver comigo. Porque na verdade todos nós somos espelhos. Aquilo que te dói, e eu digo, e te fere, é aquilo que ainda tens para melhorar. E aquilo que eu penso sobre ti é aquilo que eu tenho para melhorar. Ou seja, se eu chegar à tua beira e disser assim,
Tu és um grande mentiroso, uma grande mentirosa, e eu estou a assumir que eu também sou. Porque nós funcionamos todos em espelhos. Agora, se eu disser assim, eu gosto imenso de ti porque sinto uma energia de leveza e de paz, eu estou a assumir que eu também tenho essa energia. Então, a vida é sobre isso. É sobre isso a vida. É sobre encontrar leveza nas pequenas coisas, agradecer. Não esquecemos tanto de agradecer a vida que Deus nos proporciona. Quantas pessoas estão piores do que nós? Agradecer às pequenas coisas, agradecer. Olha, eu vou-vos contar uma situação. Neste momento eu resido no Algarve, mas até há bem pouco tempo antes eu vivia no norte do país e lembro-me perfeitamente que tinha deixado a minha filha na escola e teria que fazer autoestrada. Na altura não tinha o carro de hoje e eu estava a fazer a rotunda para entrar na A32 e a minha intuição me disse assim, não faças autoestrada. Isto tudo enquanto eu estava à rotunda. Não faças autoestrada hoje. E eu a questionar assim, se eu não fizer autoestrada eu vou demorar 40 minutos a lá chegar. Então vou gastar muito mais gasolina, vou demorar muito mais tempo, patati patata. Não faças autoestrada hoje. Naquele momento, o meu volante desviou. E eu não entrei na autoestrada. Andei um bocadinho e o carro parou numa subida. Foi a poli. O que é a poli? A corrente da poli partiu e soltou do disco, que é o que nos dá aqui um bocadinho o controle do carro. Eu, se tivesse feito autoestrada à velocidade que nós atingimos em autoestrada, eu não estava aqui hoje para contar a história. Então, no momento em que o carro parou, eu comecei a rir. Eu só ria. E vocês vão dizer assim, o carro avariou, a despesa, prejuízo. Eu ria. Porque eu sofri um livramento. Deus livrou-me daquela situação. Deus livrou-me da morte, de um acidente, de algo ainda pior. Então, porque é que eu haveria de ficar triste? O carro avariou, ia ter que gastar dinheiro, mas o que é mais precioso para Deus, que é a nossa vida, ela ficou intacta. E ela só ficou porque eu ia numa subida, ia para aí a 40. Então aquilo foi livramento. Então as coisas más, o chegar atrasado a um sítio, diversas situações, tudo que nos possa levar à frustração de eu já devia estar fora daqui, eu já devia ter chegado a tal sítio e a pessoa está à minha espera. Livramento. É um livramento. Tudo na nossa vida há uma razão para ser. E muitas das vezes não é a razão mais lógica, nem a mais aparente. É aquela que nós não estamos abertos para ouvir, para receber. Então, nós mulheres temos uma capacidade infinita de sexto sentido, de uma intuição muito apurada. Nós somos fortes, somos sábias, só que muitas das vezes temos que equilibrar a razão com a emoção. A emoção é precisa, mas a razão também, porque muitas das vezes nós mulheres perdemos pela falta de assertividade que nós temos. Ou falamos de mais, ou falamos de menos. E isto tem a ver muito com a fala. Ela é extremamente poderosa e é o maior feitiço que pode existir à face da Terra. Para fazer mal a alguém, a palavra é algo que persiste, que reside. Só que
Eu não estou a dizer isto para fazer a mal a alguém, porque quando nós atingimos alguém com más palavras ou com feitiçaria, esquecemos que existe um retorno 3 vezes superior àquilo que nós fizemos à pessoa. Então, não aconselho. Porque se vocês estão no caminho de luz, de procurar o vosso equilíbrio e o vosso bem-estar, eu convido-vos a amar incondicionalmente, que também é uma das coisas mais difíceis de atingir. Acho que é um amor que, quando sentido, eu já senti o amor incondicional e quando o senti eu tentei buscá-lo, mas é muito difícil amar alguém incondicionalmente, toda a gente incondicionalmente. Ainda ando nessa luta de amar incondicionalmente, mas o amor incondicional só mesmo por parte de Deus. Mas aquilo que eu vos estava a dizer é, eu convido-vos a aceitar, não é? Que as coisas acontecem por um acaso e é mesmo o amar, não é preferir palavras que mexem com o outro e que automaticamente, posteriormente, vão mexer também com a nossa vida de forma negativa. Então, recapitulando, se procuras luz, caminho, verdade, paz e cura, não te dirijas ao outro com más palavras. Aquilo também que eu vos quero dizer é chakra laringe. Nós mulheres sofremos muito, como eu vos estava a dizer, de ou falamos de mais ou falamos de menos. E aqui o ponto de situação é, nós temos que equilibrar, como eu já disse, razão e emoção. O chakra laringe é o responsável pela entrada e saída de dinheiro da nossa vida. Chakra laringe é com o chakra da laringe, é com a nossa voz projetada que nós fazemos negócios. Compramos, vendemos, procuramos trabalho, saímos do trabalho, fazemos tudo com a nossa voz. Nós, para nos comunicarmos com o mundo, nós precisamos da nossa voz, certo? Então a voz deve ser a nossa ferramenta principal. E como uma ferramenta principal, nós precisamos de cuidar dela. E não é proferir más palavras. Não é a julgar o outro, a condenar o outro. E é verdade que ninguém é perfeito. Até eu. Se eu fosse perfeita, não estaria cá. Mas eu tenho noção quando falho e tento reverter essa situação. Portanto, é isto. É nós assumirmos que falhamos e procurarmos reverter essa situação, porque Deus perdoa o arrependido, mas está escrito na Bíblia que o único pecado que não tem perdão é aquele que nunca se arrependeu, nem nunca se arrepende. Então, enquanto houver arrependimento genuíno, há uma possibilidade de retornar ao processo. Então, se vocês repararem, há aquelas mulheres que ou estão demasiado com a autoestima em baixo, que não falam aquilo que sentem, ou quando falam não são assertivas, e há aquelas deste lado que não valorizam a sua voz e parecem galinhas. Aqui o sentido não é ofender ninguém, mas o falar demais desequilibra o chakra. Falar de menos desequilibra o chakra. Aqui é o falar no momento certo, com verdade e intenção, ok? Porque isto, buscando, levando aqui ao plano material, sem ser à parte da espiritualidade, qual é a pessoa que mais respeitas? É aquela pessoa que parece que está num galinheiro, a falar, fala de todos, fala dela, fala disto, fala daquilo, está sempre a questionar, a resmungar, nananana. Ou aquela
que tem postura, que não fala, que fala só quando é convidada a falar, ou quando ela sente que tem que falar. E quando ela fala, toda a gente fica a olhar, porque ela não ia falar, a desperdiçar o seu tempo a falar para não dizer nada. Qual é o tipo de pessoa? Qual é o que tem mais credibilidade? Vamos pegar aqui um tema fácil. No trabalho. No trabalho és uma pessoa que muito falas. E o trabalho está a correr muito a mal. Surgiu assim, de repente, um vibe de trocar de trabalho. E falas na empresa a um colega ou uma colega que tencionas mudar de trabalho. Achas que alguém te levaria a sério? Dizias isso. Passado um mês, estou farta disto, vou mais é trocar, não sei o quê. Alguém te levaria a sério? Ou aquela pessoa que não fala, não questiona, não reclama e diz: vou sair. E sai. O mal é que nós estamos num ponto de situação em que banalizamos muito aquilo que nós dizemos para chamar a atenção. Nós, seres humanos, quando precisamos de validação, amor, e quando estamos carentes, nós precisamos de chamar a atenção do outro, nem que seja de todas as maneiras possíveis. Então, quando é carência, amor, falta de atenção, significa que o teu elo contigo, com a tua carência anterior, está enfraquecido. É preciso olhar para dentro. E como é que tu fazes isso? Colocando limites em ti e nos outros. Mas começa por ti. Eu vou falar, mas antes de falar, será que aquilo que eu vou falar vai ser bem interpretado, mal interpretado? Qual é a forma como eu posso falar para as pessoas interpretarem isto bem? Devo falar isto, não devo falar isto? Qual é a consequência de eu falar isto ou falar aquilo? O que é que a pessoa poderá interpretar? Ok, isto dá trabalho, mas é mesmo isto? É mesmo isto? É quando nós queremos ser a nossa melhor versão, é mesmo isto, é questionar, porque é a nossa imagem, nós não somos perfeitos, ninguém nos vai amar daqui até ao mais além, a não ser Deus. Mas nós temos que ter credibilidade, e para nós termos credibilidade temos que ser ponderados. E isso requer trabalho, amor próprio requer trabalho. Não é dizer, eu gosto de ir tomar café comigo, eu gosto de ir às compras, eu gosto de estar sozinha. Porquê é que gosta de estar sozinha? Porque gosta realmente da companhia ou porque está a fugir a algo? Porque amor próprio não é só estabelecer limites, não é só dizer que gosta de estar sozinha. O amor próprio é muito mais do que isso. É preciso sentir. Sabem aquela alegria que nós sentimos quando estamos apaixonados por alguém? O amor próprio é quando nos sentimos assim em relação a nós próprios. Então, quando tu sentires isso, saberás que estás num estado parecido com o de estar apaixonado só que por ti. O amor próprio é das coisas que mais custam, porque requer ir ao fundo do poço, lidar com os nossos medos, com o touro, agarrar o touro pelos cornos. Pois é. E isso custa saber os nossos podres, olhar para os nossos podres, para os nossos monstros, frente a frente. Isso dói. Dói olhar para nós e perceber que nós somos imperfeitos. Porque nós queremos ser sempre perfeitos.
perfeitos, os donos da razão, mas a verdade é que quando olhamos assim para nós e deparamos com a podridão que nós temos e que nem daqui a 1000 anos conseguimos estar perfeitos. Porque a vida é uma construção, esta vida é uma passagem. E no meu trajeto eu percebi que é um trabalho tão duro, e ao longo dos tempos, de tempos em tempos, as coisas aparecem na nossa vida para nos testar, para ver se nós aprendemos a lição ou não. E isso, muitas das vezes ficamos assim, é teste. O que é que eu tenho que fazer aqui? E é nesses momentos que nós nos devemos recolher para perceber se é teste, se é alguma mudança da espiritualidade. Bem, já estamos em 26 minutos e vamos lá tirar aqui as nossas cartas, uma mensagem para vocês que estão aqui. Comigo. Estamos em 26 minutos. Quando eu começo a falar, eu nunca mais me calo. Bem, vamos lá. Vamos já falar a mensagem. Ok. Ok, vamos ver aqui mais. Eu já vos explico isto tudo direitinho, ok? Ok. E até que nada é por acaso. Isto está tudo relacionado e eu pedi orientação, não é? Não esperava menos do que isso. Pedi orientação aos mestres. Então vamos lá. Isto está tudo relacionado com aquilo que nós falamos aqui no vídeo. Ok? Temos aqui a carta 11, a carta da magia, mas ela também é o chicote. Então aqui é: não tentes levar as situações à força. Não forces as coisas, não entres em conflitos diretos com ninguém para tentar levar a tua razão. O chicote é sinal de força. Não tentes impingir a tua força. Não tentes dar justificações quando tu és confrontada por alguma situação. Não tentes te explicar, porque a pessoa já tem a verdade dela aqui. Ok? A carta 21, a carta da montanha, juntamente com a carta do chicote, aqui ela fala-nos de obstáculos. Ok? Eu já vos explico de onde é que vêm esses obstáculos. Mas a montanha. Subir uma montanha não é fácil. Ok? Então a mensagem aqui é: não tentes. Perdão. Estão a ver, o meu chakra já está aqui. Não tentes levar situações à força, porque ainda só vais causar mais obstáculos. Ok? E aqui é: quando tu subires a montanha, por mais difícil que seja, recolha cada pedra com alegria, cada obstáculo com alegria. Subir a montanha é íngreme, é difícil, mas olha à tua volta. Não tira o foco da subida íngreme. Olha à tua volta e vê a paisagem que rodeia a montanha. Os animais que lá estão. Isto é quase como dizer, agradece. Vê o que há para além do problema, para além da situação. Há coisas positivas.
E enquanto somos a montanha, agarra em cada pedra para quando chegares ao cimo da montanha, veres a bruta vista e vais perceber que tudo aquilo que tu passaste trouxe algo mais maravilhoso, que é a vista que tu estás a ter, mais amplificada, mais bonita, mais corajosa, e agarra nas pedras que tu coletaste na tua mochila, a nossa bagagem emocional, e constrói um castelo no topo da montanha, ok? Bem, de onde é que vem aqui os bloqueios? Temos aqui uma raposa, analisando, que eu vou tentar meter por ordem. Carta do chicote, carta da montanha, carta da raposa. Esta é a ordem. Aqui é não tentar levar situações à força, ok? Que estão aqui com obstáculos, com bloqueios, derivado a uma terceira pessoa, uma pessoa aqui ardilhosa, e eu passo a explicar. Como temos aqui a carta da montanha, eu deduzo que esta pessoa e tu afastaram-se. Ou não se falam, ou falam-se pouco. É como se houvesse uma quebra de comunicação, quebra de confiança, digamos assim. É como se em algum momento tu tenhas-te apercebido do ponto de situação da pessoa e que ela não estava a ser 100% genuína e decidiste fazer uma retirada. Só que nisto ainda tentas segurar, ter o controle, não é? Justificar-te. E no fundo, esta pessoa aqui está a tentar, digamos assim, causar alguma instabilidade. Aquilo que eu sinto aqui é que ela usa terceiras pessoas para chegar até ti, ok? Mas também poderá ser ela, ok? Tentar ouvir, tentar saber, tentar arranjar uma maneira para te prejudicar, ok? Para te criar uma cilada. Como é que eu sei isso? Carta da Torre, ok? É assim, a minha opinião sincera. Este conflito, esta situação aqui, esta cilada que a pessoa está a tentar criar em algum momento, adaptem à vossa realidade. Eu não sinto que seja má. É má, ok? Porque vai causar ainda mais instabilidade. A torre, inalcançável, não é? A torre significa sofrimento que poderá levar à depressão, porque a Rapunzel estava no topo da torre isolada. Então aqui significa estou assim na torre e a ver todo o teu mundo a explodir por fora, tudo, parece que tudo corre mal, tudo, dinheiro, trabalho, amor, amizades, vida social, filhos, carro, casa, tudo, está tudo de pantanas, tudo virado ao contrário. Mas isto originado por terceiras pessoas, ok? Não tudo, mas algumas coisas, e depois isto é questão de quanto mais nós vamos baixando a nossa frequência, mais vai acontecendo, porque os obsessores alimentam-se do nosso ectoplasma, uma substância que nós libertamos, como por exemplo a dopamina, não é? Só que é ectoplasma. Aquilo que eu te quero dizer é que a espiritualidade permite que isto te aconteça para crescimento espiritual. Esta carta também fala de crescimento espiritual.
E este crescimento espiritual, esta maturidade, o teu mundo estar todo a cair, todo, e tu não sabes para que lado é que está a desvirar, tu sentes uma tristeza profunda, como se tudo estivesse a dar errado. Esta carta também te diz: agarra-te à fé, agarra-te à espiritualidade. E olha, estou toda arrepiadinha. Agarra-te à fé, agarra-te à espiritualidade, agarra-te a Deus. Porque se te agarrares a Deus e cresceres a nível espiritual, tens aqui a estabilidade, a árvore, raízes, fruto. A árvore significa prosperidade, estabilidade. As árvores passam os invernos, os verões, os calores, o calor, o frio, o granizo, a neve, o vento, estão sempre ali intactas. Isto tudo, e ela insiste em cair, isto tudo que tu estás a passar neste momento vai-te levar a um caminho, a uma estabilidade que tu queres. É uma estabilidade que a tua alma pede, que tu anseias há muito tempo. Só que nós não temos também raízes para estar no mesmo sítio. Então, se há algum sítio onde não te encontres bem, em que aquela energia já não ressoa contigo, tu tens pernas e não raízes para te deslocar e para sair do sítio onde te dói, onde te magoa. E não significa fraqueza, não significa que não vais perdoar. Significa amor próprio, que tu és capaz, que tu mereces melhor e que tu não és o objeto nem o porto seguro de seja quem for. Tu primeiro tens que ser o teu porto seguro. Agora, se não és o teu porto seguro e alguém ainda quer que tu sejas o porto seguro dela, essa pessoa não é amiga, não é companheira, não. Ok? Alerta. Temos aqui a carta 9, a carta do ramalhete. Aqui fala de pessoas que te vão vir tentar ajudar. Vão oferecer a sua amizade, oferecer a sua bondade. Aceita. Só que não te esqueças, as rosas têm espinhos e os espinhos magoam. Então, aceita em QB, porque toda a rosa bonita e vermelha, toda uma amizade sincera, verdadeira e amorosa, uma ajuda inexplicável que vem de alguém que nós menos esperávamos, traz segundas intenções. Ok? Mas aquilo que eu sinto aqui é que tu deves aceitar, ok? Porque há pessoas aqui que eu sinto que vão ver este vídeo que estão a passar por situações extremamente complicadas e que realmente todo o tipo de ajuda será sempre uma bem-vinda. Só que tem que se preparar para andar na boca do povo. Mas lá está, isso é algo que tem a ver com a pessoa, não contigo, ok? Eu só quero tirar mais uma para ver aqui. Ok. Carta 10. Carta da foice, neste caso. Transformação. O teu processo, estás em transformação espiritual. Tu estás numa visão assim, sobre as situações da vida. A tua alma pediu transformação, pediu evolução. E tu estás prestes a tornar-te uma borboleta. E as borboletas têm um campo de visão assim, porque elas voam. Elas já não são mais lagartas. Tu estás na construção da tua melhor versão. Temos aqui duas cartas extremamente espirituais. Tudo o que acontecer neste momento é fantástico, mas lembra-te, não há transformação nem evolução sem deixar nada para trás. Nada. E aqui tem que haver um processo interno da tua parte para perceber o que é que eu
posso deixar para trás, o que é que já não me acrescenta, quais são as pessoas pelas quais eu não me identifico, quais são os sítios que eu já não me sinto segura e protegida e acolhida. O que é que eu posso deixar para trás em relação a crenças? Quais são as minhas crenças? Quais são as crenças que me prendem, o que é que o outro pensa? O que é que o outro pensa? O que o outro pensa em relação a mim incomoda-me? Sim, não? Em que percentagem? Quais são os meus medos? O medo de falhar? O medo de falhar, o medo onde é que me tem levado? O medo tem-me levado a algum porto? O medo de quê, em concreto? Medo de não dar certo? As coisas já não estão a dar certo nesse momento, então pior também não podem ficar. Isto é um exemplo que não há mudança sem deixar nada para trás. Então aqui é um convite para analisar tudo o que está na tua vida que precisa de ser entregue e liberte. E como é que eu posso libertar isso? Entregar a Deus. Entregar o teu coração a Deus. Como é que eu faço isso? Deus, eu entrego-te. Porque eu não consigo controlar. Eu não controlo nada, absolutamente nada da minha vida. Eu sou desprovido. Então eu entrego as minhas emoções, o meu coração, para que tu possas cuidar e entregar a mim limpo. É isto. Porque nós, seres humanos, precisamos ter sempre o controle sobre tudo. Tudo tem que ser. E as coisas, quando saem do controle, nós desalinhamos. A nossa mente desalinha. Mas quando as coisas saem do controle, é quando nós estamos a receber o chamado de Deus para nos aproximarmos dele. E por hoje fica aqui a mensagem e aguardo-vos no próximo vídeo.